Então, primeiramente, uma boa noite a todos. Eu ontem, né? Na verdade, não é só ontem, não. Eu tô desde sábado com um problema aqui em casa na internet e ontem tinha até um pouco de internet, só que estava caindo todo momento bem instável. Estava tentando resolver ainda. E daí eu falei com a Renata que estava me dando muito trabalho. Eu não tinha nem conseguindo colocar as coisas na tela ainda, não é? Então, mudei para hoje. E desculpem, né? Parece que o pessoal entrou, ficou esperando, eu não consegui, acabei passando da hora aqui, tive que entrar em contato com a Renata. Mas é isso aí. Quem não me conhece, sou o professor Fernando Bando, estou na UniOeste desde 2002, né? Tenho formação em matemática, estou no curso de matemática, das engenharias, e a Renata me convidou para fazer uma participação, né, desse projeto dela de matemática básica do pessoal do SES, da matemática, da educação. E é uma coisa que eu gosto bastante, já trabalhei, né, bem no começo da minha carreira com cursinho, com aula para ensino médio, em preparatórios. Então, faz tempo, matar um pouquinho de saudade, fica muito naquela parte teórica, teórica, teórica. Vocês vão ver só ainda que sou meio amarrado em teoria, mas vamos tentar organizar aí para vocês para ficar o melhor possível. Eu peço que fiquem bem à vontade, tá, senhores, para ir apresentando, tá? Tiver qualquer dúvida, pode interromper a aula, perguntar, para a dúvida não caminhar junto com vocês, fica cada vez mais complicado, né? Então, a ideia é, eu vou fazer uma introdução do que a Renata deixou para mim, de tudo que eu penso, né, desse conteúdo de forma mais rápida possível, mas do jeito que eu acho que é o ideal para a gente fixar melhor o conjunto, tá certo? Estão me escutando bem? Tá indo tudo certo aí? Então, sempre me dá um alô aí para ver se pode colocar no chat que eu vou deixar ele aberto aqui do meu lado, tá bom? Então, se tiverem alguma dúvida, se tiver mal alguma coisa, o som dá uma piorada, a imagem ficar muito pequena na hora da apresentação, então vocês podem me chamar aqui e a gente tenta corrigir o mais rápido possível, certo? Então, vamos lá então, senhores. Eu vou então projetar a minha segunda tela aqui, que é onde eu consigo fazer as anotações, fazer e apresentar o conteúdo, escrever alguma coisa, funcionar tipo como uma folha de papel aí, depois eu gero isso como PDF e passo para vocês também. Então, tá, mas já fiz ela, já deixei preparado de forma organizada, se ficar um pouquinho bagunçado aqui, depois eu limpo, ajeito, para não perder o que foi apresentado e repasso para vocês. Certo? Então, vamos lá. Vamos, tela. Pergunto para vocês, apareceu aí. Pode ver, eu acho que isso aqui eu vou fechar. Agora não fecha, fechou. Apareceu aí para vocês curso de matemática básica, Unesp Foz do Iguaçu, professor Fernando Bando e o conteúdo? Sim. Sim, né? Só que agora, senhores, eu não vou conseguir ver o chat, porque esse meu programa ele divide em duas telas. Então fica o programa original cheio de coisa, ele fica na tela da esquerda, eu apresento para vocês só a tela da direita. Então, daí seria necessário, né? Seria interessante, se vocês tiverem dúvidas, chamar mesmo. De vez em quando eu olho o chat para ver se tem algum um complemento, alguma coisa. Mas é isso daí, tá certo? Então, senhores, o que ficou para mim, um tópicozinho bem curto, né? Mas aparece bastante em concurso de ensino médio, de perímetro e área de figuras geométricas planas, né? Pesos e medidas. Aqui no que a Renato pediu para mim, não entra volume de fato. Dando uma olhada nos de ensino médio, pouca coisa se pede volume, né? Quando tem geometria, a geometria que eles pedem é uma geometria de noção de espaço mesmo, para você entender como que funciona medidas, como que faz comparação, transita de uma unidade para outra, as coisas mais básicas. E muitas dessas coisas se resolve por proporção, ou melhor ainda, regra de três. Tá certo? Então, depois eu vou apresentar para vocês alguns probleminhas que eu encontrei nos concursos, né, nos portais de concurso por aí de ensino médio, e vão ver que não é muito complicado. Um ou outro que eles tentam dar um pouquinho mais de trabalho, mas em geral é entender o que eu vou passar para vocês hoje de forma teórica e aplicar aquilo ali. Então, amadurecer bem o que está ali, vamos ver se eu consigo explicar para vocês de forma bem direta, tá certo? Para não ficar com muito conteúdo carregado. Então, eu vou mudar um pouquinho, tá? Ao invés de eu começar nesse sentido, eu já vou lá para medidas. Então, eu vou apresentar medidas para vocês.
Tá, só falta dar delay com a tela ligada, com a internet ligada. Então, medidas, tá certo? Medidas, senhores, é uma coisa muito simples de entender, né? A humanidade sempre procurou colocar matemática e gerar processos quantitativos para fazer comparação. E é natural, a gente não precisa saber de muita coisa, nem de matemática, intuitiva, a gente entender o que que é maior, o que que é menor, a gente faz de forma natural comparações, tá certo? O que que o pessoal, né, lá no passado já tentou fazer fazer isso gerar valores, para você conseguir fazer operações em cima das medidas geradas. Mas, se fosse o básico do básico, é fazer comparação. A medida mais fácil de a gente estudar e a que mais aparece em concurso para a gente são os comprimentos. Comprimento. Então, a medida de comprimento, senhores, ela é muito simples. É quando você tem alguma figura de uma única dimensão e você quer entender qual que é o tamanho dela, certo? Mas sempre toda medida, bota uma coisa na cabeça. Uma medida para ela funcionar, a primeira coisa que tem definida para ela é uma unidade. Então, toda vez que você tem uma medida, você tem que pegar e colocar, definir o que que é uma unidade de medida. E depois que você definiu o que que é sua unidade, você estica a linha, o que você está querendo medir, já que é de unidimensional, uma única dimensão, e você conta quantas unidades cabem ali dentro. Então, ó, nesse caso, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Igual esticar o metro, 6, 7, 8, 9, ó. E ficou um pedacinho aqui. Então, aqui a gente sabe que tem 9, então, melhor, ó, o comprimento desse cara é 9, algumas coisinhas aqui, e aí a gente tem que entender e tem uma porcentagem, né? Então, tem medidas que ela não dão inteiras, ou seja, obrigatoriamente eu vou repartir essa medida, dividir essa medida em medidas menores para, em alguns casos, conseguir usar. Em outros casos, é óbvio que a unidade escolhida ela é muito pequena para tratar de problemas muito grandes e o comprimento do planeta está todo ali, então você tem que criar unidades baseadas nessa como padrão em comprimentos em unidades maiores, tá certo? Então, senhores, no nosso sistema, aqui que cai para a gente e vai cair no concurso, cai nos concursos, a padrão é 1 metro. Então, todo mundo tem uma noção, né? Já mexeu tanto com esse tipo de medida e sabe mais ou menos de cabeça. Se alguém pedir para esticar, vai abrir o braço numa quantidade boa ali. Vender metro é mais ou menos isso. A gente tem uma ideia do que é 1 metro. Esse é o nosso sistema de medida de comprimento padrão, tá certo? E do metro, como faltou um pedacinho aqui, o pessoal pegou baseado no metro e fez as suas derivadas. E isso é explorado nos concursos. Em geral, eles querem saber se você tem algum mecanismo para conseguir transitar entre as derivadas do metro. Aqui, eu vou, como meu material está na outra página aqui, senhores, então uma hora eu paro para procurar, para pegar o que eu já fiz, tá? No outro material e trago para vocês. E aí eu fiz todo um esqueminha já completo para vocês, para não ter que ficar preso escrevendo toda hora, de como que funciona essa ideia de derivadas da medida principal. Então, ó, a nossa medida principal, ela mora nessa coluna aqui, ó. Então, essa daqui é a nossa medida principal, 1 metro. E a gente vai derivar esse 1 metro. Para cá, né, pelo lado direito aqui, eu vou pegar medidas menores que 1 metro, né, partes de 1 metro, e para cá eu vou pegar medidas maiores, produtos de 1 metro, né, coisas maiores, quantidades maiores de metros já envolvido em uma única unidade. E o que o pessoal faz, esses nomes dados, eles pegam 1 metro e aumenta em relação à base 10. Ah, professor, tem muita dificuldade com base 10. Então, existem mecanismos de vírgula, ó, que simplifica esse pensamento da base 10. Porém, senhores, se vocês quiserem, né, ter bastante atenção e trabalhar, tentar exercitar, a base 10 ela facilita muitas operações,
Tá legal? Facilita muito. E são regras de potência, base 10 na potência. É muito fácil de entender, generalizar as ideias. E se precisar se aparecer alguns exercícios com isso, eu mostro dos dois jeitos para vocês, tá certo? Para a direita aqui diminuindo, né? Então, quando eu pego um metro e divido em 10, ó, pegar um metro, isso aqui, e dividir em 10, eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar, ó, o decímetro, que é um metro dividido em 10 partes. Então, um decímetro ele vai ser a quantidade de um metro. Eu vou fazer 10 cortes iguais nessa quantidade de um metro. Eu vou ganhar um decímetro. Então, um decímetro, na verdade, que é 0,01 metro, porque peguei o 1 e dividi, ó, peguei um aqui do metro, fazendo rascunho aqui, e dividi por 10. Então, eu ganho este valor aqui. Estão entendendo? Se eu pegar o decímetro e dividir novamente por 10, eu ganho centímetro. Mas é ruim explicar assim. Por que que é ruim explicar assim? Porque dificilmente a gente vai estar comparando com decímetro, centímetro e o centímetro. Em geral, o nosso principal eixo de comparação é esse coluna aqui, que é o metro. Então, para chegar nisso daqui, ó, então eu não vou daqui para lá, eu vou daqui, ó, para cá. Daqui para cá, então vou apagar isso daqui, é pegar o metro e dividir por quanto? Por 100. Então, é dividir por 100. Então, eu tinha 1, vou dividir por 100, eu vou ganhar 0,01, tá certo? Então, ó, aumentou um zero antes da vírgula, aumentou dois zero, a vírgula, mais um zero, e assim continua. Se eu dividir por 10, o centímetro eu ganho milímetro, mas o ideal é você pegar o metro, vir aqui, para gerar um milímetro. Então, você vai dividir o metro agora em 1000 partes, ou seja, é um tiquinho de nada, tá certo? Então, milímetro você faz divisões, né? Do lado direito aqui andando, você faz divisões do metro. Você diminui, tá certo? O mais famoso de todos é a comparação de 1 metro, ele é igual a 100 centímetros. Ah, tá diferente do que escrevi aqui. Tá diferente porque eu escrevi o contrário. Quanto que um centímetro depende de 1 metro. Mas isso aqui é o que a gente tem de mais clássico no dia a dia, tá certo? Só que não é o que mais aparece no concurso, tá? Tá, gente? O que mais aparece em concurso, eles tentam explorar se você tem essa, como posso dizer, esse conhecimento de manipular de um para o outro através de método de decímetro para centímetro, através de jogo de vírgula, através de potenciação ou as divisões que eu estou explicando para vocês. Tá legal? Quando eu ando para a esquerda, eu estou aumentando. Então, daqui para cá, eu vou multiplicar por 10. Aí eu ganho o que chamam de decâmetro. Parece pouquíssimo, né, decâmetro. E ele aqui, ó, é o DAM, para diferenciar do decímetro. Então, o DAM, ele tem, então, 10 metros. Um decâmetro equivale a 10 metros. Eu pegar o 10, 1 metro e medir e multiplicar por 10. Se eu multiplicar por 10, eu ganho o hectômetro. Só que o normal é a gente comparar novamente, falei para vocês, com 1 metro. Então, ele vem para cá, então eu vou pegar, na verdade, e multiplicar por 100. Mas o mais famoso de todos para a gente, porque das grandes viagens, tudo que a gente desenvolve aí, né, mais próximo, a gente compara muito, na verdade, é quilômetro com metro. E aí sim, 1000. O certo é multiplicar. Tá, beleza? Então, multiplicar. Revisando um pouquinho para vocês, para quem não tem, né, faz tempo que não trata de matemática, algumas coisas, ó, é muito fácil entender a potência. Se o zero está à direita do valor, então está aumentando o valor, eu tenho potência positiva. 3 zero elevado a 3. 2 zeros elevado a 2. 1 zero elevado a 1. Zero, qualquer número elevado a zero vale 1, se o número elevado a zero for diferente de zero, né? Então, se ele vale 1, ele fica dessa maneira. Então, ó, 3, 2, 1. E eu vou andando para cá, como que eu vou dividir? Eu vou dividindo por 10, ó. Cada divisão por 10 eu vou subtrair uma potência, menos 1. E como que fica isso? Aí eu vou colocar o menos 1 é 1, 0 e a vírgula logo após dele. E acabou, né? Ó, menos 2. Então eu vou ter 2 zeros e a vírgula depois do primeiro. Menos 3, eu vou ter 3 zeros e a vírgula depois do primeiro. Entendido? Está acompanhando? Qualquer dúvida, só dá pedir um oi ali, ó. E o professor ajuda vocês a explicar melhor de outra maneira para tentar
facilitar a vida de vocês, tá certo? Isso daqui, senhores, é bom vocês guardarem, tá? Ou tem na internet algumas coisas com um visual mais interessante, mas tem que estudar isso daqui quando se fala em medida de comprimento. Tá legal? Então, medida de comprimento vão pedir para vocês, vão tentar explorar isso daqui, ou falando nas divisões e multiplicações, ou nas potências 10, né? Que você pode evitar se tiver, porque em geral a pessoa não gosta da potência, né? Ele quer evitar a potência. Para evitar a potência, um mecanismo que a gente encontra bastante é o da vírgula. Deixa eu só baixar aqui, aqui tá bom. Os da vírgula, o que que significa? Toda vez que eu saio do quilômetro e vou nesse sentido, a vírgula ela vai andar para a esquerda. Tá certo? Então, eu fiz um exemplo para vocês. Quando eu começo aqui, ó, eu tô com 1 km, eu tô, ó, que eu quero chegar em metros. Então, eu tô com 1.000, ó. Como que eu vou escrever 1.000? Como que eu vou andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Então, eu vou deixar 1 no meio, coloquei 3 zeros para cá, 3 zeros para cá. Lembrem, tá, senhores, que 0 à direita não vale nada e 0 depois da vírgula não vale nada, tá certo? Então, 0 à esquerda não serve para representação e 0 depois de vírgula não serve para representação. Então, quando eu começo com esse cara aqui, a minha vírgula ela se encontra aqui, ó. Tá bom? Ela se encontra aqui, porque tudo que vem atrás dela não importa, e esses 3 zeros aqui que estão à direita não me favorecem. O que que eu estou dizendo? Eu vou andar para a esquerda, para cá, para a direita, e a vírgula vai caminhando para a esquerda, ela vai saltando a vírgula, ela vai fazendo isso. Tá certo? Então vamos lá, andei uma vez, a vírgula que estava aqui, ela passa a vir para cá, ó, ela aqui. O que que acontece? 0 à esquerda não funciona e o 0 que ficou depois da vírgula foi embora. Ó, o 100 que eu tenho aqui apareceu. Andei mais uma vez para cá, do hectômetro para o decâmetro, o que que eu preciso? Ó, o 10, eu tenho que deslocar ele para cá, tá certo? Então, ó, como que funciona? Então, eu perco esse cara aqui e esse cara aparece aqui. E assim vai, tá, senhores? A vírgula andou para cá, a direita não a esquerda não tem problema, e a direita depois da vírgula também, ó, 1 igualou. E assim vai esse cara. Opa, aqui tem um probleminha, só vou explicar para vocês. Eu não posso tirar esse zero porque a vírgula tem que ser depois de algum número. Então, segura o zero que está prendendo a vírgula, e o restante, ó, você corta. Tá certo? Ó, um zero eu vou tirar, e eu vou cortar e está ficando tudo igual ao que eu tenho aqui, ó. Esse zero tem que ficar, esses 3 zeros é depois da vírgula, mas antes do 1, e os extremos lá que segura, tá certo? Então tá. Daí eu pergunto para vocês, se eu tenho 30 e se eu ando ao contrário da direita, é o contrário, né? Onde estava a vírgula vai voltando. Então sempre eu pergunto aqui para os meus alunos, exemplos. Se eu tenho 32.000 centímetros, e eu quero saber quanto que isso dá em, vamos pegar um aqui, hectômetro, decâmetro, perdão. Então, que conta que eu faço aqui? Como que eu faço essa conta? Então, eu falei para vocês, solução, eu tenho tudo isso daqui, então eu tenho o 32.000. Cadê a vírgula? A vírgula ela mora aqui. Não é verdade? Não tinha nenhuma vírgula, então ela está no final ali. E eu quero sair daqui e chegar aqui, ó. Então, centímetro, eu vou andar 1, a vírgula anda. Então, vou até fazer os passos, tá? Então, isso é igual a, ó, a vírgula que estava ali, ó, tinha 3, né? Agora ela vem para cá. 3.200, o quê? Então, vamos só colocar as unidades para não ficar perdido, né, o exercício. Então, aqui eu tenho, ó, tá, aqui coloquei a vírgula de propósito aqui, isso aqui era centímetros. Então, ó, andei para cá, eu vou ganhar, então, 32.00, a vírgula pulou para cá. Daí aqui eu vim para decímetro. Andei para cá, ó, eu vou ganhar mais, a vírgula vem aqui nesse ponto. Então, eu vou ganhar 320 metros. Não é isso? Então, andei para cá, ó, o que que acontece? A vírgula vai vir aqui, ó, a vírgula já está aqui, tá bom? Vai vir aqui, então eu vou ficar com 32. E assim que funciona. Acha um lugar para a vírgula e vai andando com ela. Andou para lá, ó, estou subindo, a vírgula tá.
E aí tem lógica, né, gente? Tem lógica. Se eu tenho centímetro, eu quero chegar nesse cara, então isso não pode ser maior que esse número, porque daí isso daqui, só a unidade já é muito maior que centímetro. Imagina eu aumentar o valor numérico. Então, o valor numérico vai ter que diminuir para compensar na unidade. Então, o que que tem que acontecer? O número tem que ir diminuindo. É dessa fórmula aí mesmo, ok? Então, se você... Vamos fazer o contrário agora. Pensem um pouquinho, vou dar um tempinho para vocês bem curtinho ali, mas tentem. Imagina que eu tenho 1,85. O nome, hectômetro, e eu quero saber quanto que dá isso daqui em decímetro, tá certo? Então, como que fica isso daí? Pensem um pouquinho rápido aí, tentem fazer alguns rabisquinhos para ver se entenderam, para conferir com a resposta que eu vou apresentar para vocês. E a gente já segue. Vou organizando que vai. Então vamos lá. A vírgula está aqui. E o que que eu vou fazer? A unidade é maior, então o número tem que aumentar. Então eu saio daqui e vou para cá. Eu vou andar para onde? Eu vou andar nesse sentido aqui. Então a vírgula vai ir para a esquerda, né? Opa, desculpa, né? Eu acho que a vírgula acompanha. Deixa eu ver o que aconteceu. A vírgula, eu andei nesse sentido para cá e a vírgula veio para a esquerda. É que aqui, ó, eu estou subindo nos valores, eu mostrei o que acontece com a vírgula nas comparações. Tá. Cuidado aqui, tá, senhores? Eu pensei numa coisa e na hora de resolver o exercício é o contrário. Então, a vírgula andou nesse sentido, é direita mesmo, é no mesmo sentido. Depois eu arrumo no material. E aqui esquerda. É que isso aqui que eu fiz para vocês, para ilustrar o que eu tinha pensado, é a comparação de um para o outro. O que que significa isso daqui e daqui? Não o mesmo valor, tá certo? E aqui sim eu tenho o mesmo valor de padrão e vou. Então, a vírgula está aqui. Então, o que que vai acontecer? Quando eu ando para cá, eu vou procurar o próximo. Então, a vírgula vai andar para cá, ó, 1,8. Ele vai vir para 18,5. Qual que era o próximo? Decâmetro. Andou para cá, a vírgula anda mais um pulinho. Então, ó, 8,5 metros. Ó, a vírgula onde que ela está aqui. Andou para cá, eu vou ter 185. Vou ter que colocar um zero para a vírgula vir para cá. Ou seja, estou no 1850 decímetro. Certo? Alguma dúvida? Professor, dá para diminuir um pouquinho essa projeção para a gente acompanhar lá em cima na régua lá? Ah, Porque assim sabe, a gente beleza. não Dá sim. enxerga. Isso, mais um Isso. pouco. Dá sim, né? Eu fiz o Mas contrário. isso, assim. Ah, tá legal. Isso, Isso que eu estou obrigada. falando, gente. Tá? Porque na minha tela é uma coisa, o que que aparece na projeção talvez bagunça um pouquinho. E vão se orientando ali para a gente chegar num ponto bom. Tá, eu tive uma confusão aqui, vocês entenderam, né? Porque eu pensei nesse tipo de explicação e na hora que eu fui executar o problema que eu pensei agora de cabeça, eu vi que se eu ando a vírgula do jeito que estava aqui, eu ia aumentar esse valor e aumentar esse valor aqui, diminuir esse valor, então eu ia ter uma unidade menor com valor menor ainda, então, tá? Indo contra a intuição, contra a lógica que a gente está imaginando do problema. Eu sempre falo que em matemática, todo problema é resolvido, criado metodologia para ser resolvido, mas tem uma lógica por trás, tem um raciocínio. Não tentem perder isso para um concurso, tá? Tentem ser bem crítico do que você está fazendo. Era para aumentar o meu valor ou era para diminuir? O conhecimento que eu tenho de mundo, quando eu coloco metros, um quilômetro, tem muito mais metro ou muito menos metros dentro de um quilômetro, né? Entenderam? Então é isso que eu quero que vocês sempre tentem manter para vocês. Ficou bom? Perguntas? Sim, só uma dúvida. Professor, eu aprendi que eu lembre um joguinho bem,
uma forma rápida de resolver, por exemplo, o 32.000, você começa a colocar lá nos centímetros, o último zero, e vem indo para frente. Ah, que ótimo. Já vi. Sim, a unidade Vou que fazer, você posso deseja, fazer aqui em cima do que você fez? isso, a unidade que você deseja, lá você coloca a vírgula. Nesse caso, seria depois do 32. Tá legal. Vou tentar fazer o que que você pensou, o que você me explicou, né? Vamos ver se eu estou por dentro. Eu acho que eu já vi isso também, não tem certo? Uhum, Você coloca aqui nesse caso, é o 32.000, não é? Vou pegar isso. uma corzinha aqui, vou desenhar por cima, que depois fica fácil de apagar. Só para a gente ilustrar, já que está ficando muito carregado. Então, você coloca o zero, que já que quer ser. Deixa eu pegar uma continha, um maior. Você colocou o zero aqui, o zero aqui, o zero. Ah, não, você começou com o 32 aqui, né? Ou você fez isso? Começa no centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Daí, Tá certo. você Daí a pulou o metro, vírgula né? você quer no decâmetro. Você colocou ela aqui, a vírgula, né? Mas coloca uns. Daí sobra o Pulou o trinta e metro, dois é o que so... Ah, pulou pulei o o metro. metro vai no Perdão, zero. perdão. Tá certo. Zero, o 2 E e o o 3. 3. Isso Aí aí. você coloca a vírgula onde você quer chegar, o decâmetro, 32. Aqui. Isso. Entendi. Funciona bem. Você tem que ter a tabelinha. O seu nome, desculpa? É Marli, Marli? isso. Marli, é o A mesma seguinte. coisa com 1,85. Você começa Vamos. pelo hectômetro. Coloca o 1 embaixo do hectômetro e vai avançando até chegar no decímetro. 185. Você fez isso, né? Isso. Só que você tem que chegar no decímetro, que é Aí aqui. você acrescenta o zero, Tá vírgula. certo. Perfeito. Funciona mesmo. Funciona. Mas vocês podem ver que tanto a minha metodologia como as outras, né, que foi apresentada, essa da Marli, que é muito boa, você precisa da tabela, entende? Essa tabela não está no concurso. Então, nessa tabela, você tem que ter pelo menos a noção de conseguir construir ela num cantinho do papel, para conseguir agir em cima da tabela, tá certo? Isso não tem problema, mas o meu também. Não é? O meu também. Então, todo esse movimento depende de saber que primeiro é quilômetro, depois é hectômetro, depois decâmetro, quais são as unidades dele apresentada e o método. Então, não é tão direto. Ah, com a tabela pronta, eu vou lá, escrevo e resolvo certo. Chega no concurso, o cara não monta a tabela. Ele estudou tudo as metodologias dele em cima da tabelinha, né, desse diagrama. E ele não consegue daí desenvolver o diagrama para conseguir desenvolver o método dele. Perdeu. Entendem? Mas é ótimo, mas não tem muita saída. Não tem muita saída. Tá legal? Não tem muita saída. Outra coisa também seria daí de base 10. Mas base 10 eu vou tentar evitar um pouco, tá, senhores? Porque eu acho que dá para fazer muita coisa sem a base 10. A base 10 você precisa de um conhecimento de potência, tá? Ah, professor, eu estou indo bem com potência, vale investir, porque você consegue fazer operações de forma rápida também, mais seguras. Do que fica o jogo de vírgula para lá, jogo de vírgula para cá. Mas não tem muito segredo também, tá? Por outro lado, é uma coisa muito simples. O que eu digo é que tive que construir a tabela para conseguir fazer as explicações para vocês, mesmo da Marli. Precisou da tabela para fazer. Prof, se alguém tiver alguma dica, a professora faz dessa maneira e quiser apresentar, se comunicar, fiquem à vontade. Tá ok? Então vamos lá. Ixi, travou? Não. Tá um pouco travado, sim. Eu vou puxar então uma parte do que eu tenho aqui apresentado. Aqui, ó, dá para. Já apaguei a parte do. Vou deixar a parte do método, tá? Depois a gente publica os dois para vocês, daí fica quem acompanhou a aula consegue lembrar do que foi acontecendo. Deixa eu ver aqui embaixo o que que eu preparei. Aqui tá vendo onde que eu pego essa segunda parte. É aqui, na verdade está aqui. Eu acho que eu vou montar outra página, tá, senhores, aqui. Meio sem prática com o software. Vamos lá então, jogar lá para cima para ficar. Então tá.
A segunda parte que eu falei para vocês, que ainda está vinculada com a ideia de unidade de comprimento, é a área. Igual o comprimento que era para medir um espaço, né, uma quantidade dada em forma geométrica, a área é a mesma coisa, porém a área é para você medir a quantidade de espaço em uma figura plana, em um plano, quanto que cabe de espaço ali. E a unidade, aí você tem que escolher, além de escolher uma unidade, você tem que escolher um formato para a unidade. E o formato da unidade escolhido padrão, no mundo todo, em todo lugar, é um bloquinho, um quadradinho, quadrado. Tá? Logo eu vou explicar melhor sobre as formas geométricas. Mas quadrado é muito comum. Você sabe que é uma figura com 4 lados, ângulo de 90 graus, então tem perpendicularidade aqui, e é 1 por 1. 1 por 1 o quê? 1 por 1 unidade de medida escolhido. Tá certo? Então vai seguir o padrão do comprimento. Ou seja, a área ele é um passo à frente de comprimento. Então, a gente já estudou comprimento, a gente vai usar os conhecimentos, os usos de conhecimento para entender o que, que acontece com área. Então, para a gente, unidade de área vai ser a unidade de comprimento pela unidade de comprimento, que é uma maneira que a gente já sabe mais ou menos que vai dar o espaço que está dentro de um quadrado. Então, eu escrevi bonitinho aqui para vocês, ó, unidade de comprimento por unidade de comprimento. É comum, pela matemática básica, que um valor vezes outro valor, e esses valores têm o mesmo, né, o mesmo valor, então a gente usa potência 2. Tá legal? Então, unidade de comprimento vezes potência 2. No nosso caso, qual que era o padrão mesmo que, que o mundo escolheu, né? Se eu quiser, eu vou aumentar aqui, ó, se começar a ficar ruim, a gente diminui de novo. Unidade padrão, ele é 1 metro. Então, no nosso caso, é 1 metro por 1 metro. 1 metro por 1 metro é 1 metro ao quadrado, ou a gente vai usar metros quadrados da nossa unidade. Quando aparece assim em cima, significa que eu tenho um quadradinho desse daqui ocupando aquele espaço ali, tá certo? Então, tá legal. E aí tem um grande perigo. Tá? O primeiro perigo é você voltar naquela tabela e achar que 1 metro você vai andar à direita ali, vai mexer com a vírgula direita ou vai colocar os números, mas agora está o quadrado, tá certo? Eu evito aquela tabela agora, tá certo? O que que acontece? Eu uso aquela tabela somente para falar de quanto que é 1 metro para 1 centímetro. Estão entendendo? Então tá, quando eu tenho esse tipo de probleminha aqui, o que que eu faço? Eu faço 1 metro ao quadrado, é a minha explicação que foi acima, então é 1 metro vezes 1 metro. Quanto que é 1 metro? Eu volto para aquela tabela, eu sei que o metro é 0,01 centímetro, tudo bem? Se é 0,01 centímetro e o outro metro, porque é 1 por metro, também é 0,01 centímetro. E aí eu faço a multiplicação. 0,01 vezes 0,01. Aí vocês têm que entender qual que é a melhor maneira que vocês conseguem trabalhar com operação com vírgula, né? Porque tem várias maneiras, vários métodos, e cada um tem um jeito para um deles, né? O meu eu faço a multiplicação 1 vezes 1 e eu entendo que aqui tenho 2 casas depois da vírgula, somada com 2 casas depois da vírgula, então eu preciso de 4 casas depois da vírgula. Então deu 1, preciso colocar 3 zeros para ter 4 casas depois da vírgula. Então apareceu esse cara aqui, pode ver ó, que mudou bastante, ó por causa da potência quadrada, tá certo? Aqui, eu acho que a potência de 10 ela é válida, tá certo? Porque aqui que é 1,01, eu já expliquei para vocês, que é 2 casas depois da vírgula é menos 2. Quando você faz esse produto com 10 a menos 2, ó, aí é bonitinho. Por quê? Porque você repete a base na ideia de potência, não sei se vocês já estudaram, conseguem acompanhar, repito a base, e somos expoente, menos 2 com menos 2, na verdade eu vou dever menos 4, dever 4, né? Então menos 4. Menos 4 o quê? Centímetro ao quadrado. E menos 4, senhores, é essa expressão, mas se alguém preferir, é isso daqui depois da vírgula, né? 4 casas depois da vírgula. Tá certo? Então tá, vou fazer um exemplo para vocês aqui, para vocês tentarem entender, né, o que que acontece aqui. Imaginem, então, tentem na cabeça de vocês olhar aquela tabela anterior, senão eu puxo ela aqui. Então, vocês têm agora, vamos pegar de novo? Então, eu pego 45 decâmetro ao quadrado e eu quero transformar isso, ou eu quero saber quanto que dá isso em metros, vamos colocar decímetro ao quadrado, perdão, decímetro ao quadrado. Então, essa é a minha pergunta. Como que funciona só para fazer esse joguinho?
Tá legal? Então tá, como que a gente fez pouco, vou tentar mostrar o primeiro método para vocês. Então eu tenho 45 e esse cara é na verdade um desse por um desse. Agora eu tenho que sair daqui e entender quantos desse daqui cabe aqui dentro, tá certo? Quantos que cabem aqui dentro. Então, ó, eu tenho que, se vocês lembram, eu tinha aqui, depois eu vinha para cá, era metros, depois eu vinha para cá, era o decímetro já, né? É isso daqui. Como que eu estou andando para cá, o 1 vai acontecer o quê? Eu vou conseguir... Nossa, que eu errei, gente, perdão, que vergonha de novo. De novo, aqui ficou feio. Eu tinha feito isso tudo para vocês. Tá, vou fazer isso, depois eu volto lá. Ô, bagunça, hein? Me perdi de novo no jogo de vírgula. E faltou a lógica, ó. Mas tá, a gente volta e já explico para vocês. Aqui ficou melhor. Quando eu ando para cá, senhores, eu vou ter o quê? Eu vou ter que andar com a vírgula para cá. Então, eu tinha 1, a minha vírgula era aqui 1. Vamos fazer igual, então, o da Marli. É isso daqui, eu vou parar aqui. Então, eu tenho que 1 decâmetro, ele equivale a 100 decímetros. E aqui também 100 decímetros. Vou marcar guardo 45. 100 vezes 100, a gente tem 10.000. E aqui já tem o que eu queria, decímetro ao quadrado. 45 vezes 10.000, eu ganho 450 mil decímetro ao quadrado, tá certo? Ok? Então, Eu colocaria, professor, em vez de uma casa, duas casas, né? Porque é ao quadrado, né? Então, seria 45 né, embaixo do decâmetro, 00 embaixo do metro e decímetro 2 zeros, dá os 450 mil. você coloca duas casas por esse quadrado. Esse é o Isso, por método ser que você quadrado, estuda. duas casas, em vez de uma. Ótimo, entendi qual que é seu método. Você não faz direto, tá legal. Então, você faz aqui, já que é o 45 aqui, para descer duas casas já que está ao quadrado, e duas casas já que está ao quadrado, e daí bateu com isso daqui, bem mais direto, não conhecia. Exatamente. Tá, legal, tá. Já que é muito bom, vou explicar, vou tentar explicar com mais pausa o que que acontece. Obrigado, tá, Marli? Vai ajudando, tá? Então, ela falou, ela é o mesmo método. Então, você está lá o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. O que a Marli faz, ela pega e já é esse cara eu quero chegar ao quadrado. Então, se esse cara está ao quadrado, ao quadrado, ao quadrado, tudo vai ser duas casas. Todo mundo que ocupa vai ser duas casas. Tá. Eu fiquei com uma dúvida agora, Marli. Se fosse 400 e... Se fosse isso, você já colocava uma casa aqui? Espera Entendeu? aí. 445, Porque exato, ele coloca um zero na frente do 4. aqui, você vai completando, né? Para Isso, terminar até nele. A chegar à unidade vírgula onde nele você tem quer que estar chegar. aqui no final de 2 em 2. Entende? Faz Isso, sentido, muito sentido. E daí você completa 0, 0. Terminou aqui. A vírgula vem aqui. Então, isso. nesse caso, não tem no nosso problema. É esse daqui. Então, tá. Vou voltar, por exemplo, aqui de cima, tá? Que eu errei. Vou buscar ele aqui de novo. Ó. Não, esse tá certo. É esse aqui. Esse eu errei. Tá? Porque no lugar de diminuir, no lugar de aumentar, eu diminuí. Não era esse o problema. Então, vamos usar o método da Marli, que é o seguinte: então, você tem o metro quadrado, você tem o decímetro quadrado, e você tem o centímetros quadrado. Para duas casas aqui era 1 metro, então você coloca 0, 1, né, Marli? E aqui você coloca 0, 0, e 0, 0 colocou a vírgula. Que número que é esse? Esse número é 1, Isso 0, mesmo.
mais 3 zeros, centímetros quadrados que você terminou. Marli, próximo curso eu vou arrebentar com isso, hein? Muito obrigado. Tá? O pessoal também agradece, porque é bem, tem bastante potencial, né, para você se organizar. Um bom potencial de organização visual. Eu Gostei acho mesmo. mais rápida, assim. Não, e é mais difícil de errar do que ficar fazendo conta, tem que ficar pensando na lógica, e se torna mais mecânico. Para concurso, isso é muito importante. Tá legal? Mas tá, gente. O professor vai aprendendo, né? Também enferrujado também com esse questão de coisa ali. E a gente nem se atenta a ficar, né? Porque eu não conheço o método, entendeu? Para pesquisar. Mas é isso daí, senhores. Então tá legal. Eu vou agora criar uma nova paginazinha aqui. Todo mundo bem? Ó, vai ficar desse jeito o material, vou mostrando aqui. Então, vou deixar ele bem rabiscado para vocês conseguirem acompanhar, entender quais foram meus erros aqui, né? Ó. Aqui, ó. Aqui foi 10, na verdade, isso aqui era 10 ao quadrado, ó. Ao quadrado, que ele é maior, ao quadrado. E aqui daí ficava 4 zeros. E daria certo. Então, tá, salvei isso daqui, vou apagar isso, eu vou gerar mais um dia de aula. Tá legal. Então tá, o que que eu vejo nos concursos daí, senhores? Que é essa parte aqui, né? Que é a outra parte que eu tinha explicado para vocês, que é do meu material, que era... Oh, não, faz isso. Que era a parte de figuras planas. Então, é o perímetro e área de figuras geométricas. Acho que ficou muito grande, isso aqui. Então tá. Vou tentar fazendo juntos algumas construções para vocês, para entender como que eu chego em algumas formas de figuras planas, e a gente vai desenvolvendo junto. Daí depois a gente vai olhar algum material e começar a trabalhar com ele, algumas questões. Mas sobre as figuras planas, a ideia, o desenvolvimento, a evolução dos estudos de área, eles são bem simples de entender por que que foi feito, quais foram as ideias por trás do desenvolvimento, tá certo? Então, ó, primeiro que eu quero apresentar para vocês, ó, é o quadrado. O quadrado é a figura é, plana mais tradicional, mais direta possível, tá? É importante a gente saber algumas propriedades das figuras planas para entender por que que algumas contas funcionam para algumas, né, formas geométricas e não para outras, tá certo? Então, o quadrado, a primeira coisa, ele tem que todos os seus lados são iguais, então por isso que eu posso chamar essa medida de L, essa medida de L, fiz esses tracinhos para dizer que tem as mesmas medidas, e graças a isso você ganha, então, que todos os ângulos são ângulos de 90 graus, tá certo? Então, quando você tem um quadrado, você tem isso. Então, encher esse cara aqui de quadradinhos de unidade de área, que é o que a gente estudou anteriormente, é preencher quantos quadradinhos cabem aqui e quantos quadradinhos desses daqui vão se, né, sobrepondo por outras linhas. Aí, se eu tenho um quadradinho de tamanho 1, esse comprimento é 1, então aqui L, aqui cabe L quadradinhos, mesmo se L for o número quebrável, vai caber essa quantidade de quadradinhos. E quantas fileiras dessa eu tenho? Se aqui também a altura do quadradinho vai ser 1, então aqui eu tenho essa quantidade aqui. Então, o que eu estou tentando explicar para vocês é que aqui pode ficar assim, ó, vou colocar um quadradinho daquele, outro quadradinho do lado do outro. Isso é fazer estudo de área. Ficou feinho aqui, né? Até o final. Isso aqui eu vou me repetindo com essa fileira até todos. Quantos quadradinhos coube aqui? L. E aqui, L.
Então, eu vou ter quantos quadradinhos no total? Então, aí eu consigo gerar o que vai ser a área do meu quadrado. Que a área do meu quadrado vai ser a quantidade de quadradinhos que eu tenho aqui pela quantidade de quadradinhos que eu tenho ali. Então, a área de um quadrado sempre vai ser lado vezes lado, conhecido como L ao quadrado. Isso é área, tá certo? E é bem fácil, é a quantidade de espaço plano que eu tenho dentro dessa figura, ok? E a civilização sempre teve essa necessidade de medir alguma coisa, fazer comparação. Pode ver que a gente usa isso daí até hoje, a gente paga IPTU referente à quantidade de área que a gente possui, né? Essas coisas todas ali é dependendo de forma comparativa. Quem tem mais acaba, né, tendo que pagar mais, o que é maior é mais caro, coisas desse tipo até hoje. Depois, senhores, ele pede, né, que aparece bastante ali nos concursos, e está no material que a Renata pediu para eu preparar para vocês, que é perímetro. Perímetro, não, perímetro mesmo, né? Deixa eu ver se ela colocou perímetro. Tá? O perímetro não é nada mais que a soma dos lados. Só que tomem cuidado, porque se uma figura é plana e ela tem uma borda, ela vai ter perímetro também. Então, perímetro a gente costuma entender melhor como sendo o comprimento da borda do contorno. Contorno. Ou seja, é igual pegar esse quadradinho, recortar e esticar todos, ó. Deixa eu ver aqui, coloquei um lado, outro lado, outro lado, outro lado. Então, coloquei L, 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 L. Ou seja, o que eu tenho aqui? 4 vezes L. Então, o perímetro aqui foi L, mais L, mais L, mais L. É a maneira mais simples de escrever isso é 4L. E assim você vai gerando esses tipos de cálculo de área. O que que acontece? Nem toda figura que a gente está estudando é um quadrado, tá certo? As outras figuras que derivam do quadrado também têm algum raciocínio para ser calculada a área. Vou tentar mostrar para vocês quais são esses raciocínios de forma direta. Eu já fiz um pouquinho, deixei meio que pronto aqui. Vamos ver se fica dinâmico, tá certo? Então, a segunda aqui que eu peguei foi... Ó, aqui não foi. Era para ter dado certo. Professor, e Aí veio. se o problema pede, calcule a dimensão de uma figura geométrica, uma figura plana, seria o perímetro? Não, não, é que assim, aí tem um grande probleminha, tá? Porque o primeiro, é Marli, né? Marli, primeiro, Sim. dimensão, ela tem uma definição dentro da matemática, tá certo? A dimensão de uma figura. Então, dentro da matemática, só que isso aqui é uma matemática já de nível superior, ensino, né? É difícil você ver esse tipo de pergunta dentro do ensino médio. Então, para mim, sai do contexto. Dimensão é se você está numa figura de uma única dimensão, que é uma linha, duas dimensões que tem uma área, três dimensões que tem um volume, entende? Isso é o que a gente usa para dimensão. Tá certo? O problema é que os concursos, muitas vezes, os caras, eles pegam algumas notações que já são clássicas na matemática, mas é na matemática de ensino superior, e tentam fazer algumas adaptações para o ensino médio, tá certo? Daí, em cada região, alguém estudou de uma maneira. Dimensão, por exemplo, para mim, quando alguém pergunta dimensão em algum problema e for plano, é dimensão 1. Agora, quais são as dimensões daquele problema, né? Daí talvez ele quer saber se é lá, qual é o lado A e o lado B, tá certo? Ou o lado e a altura. Ele quer todas as medidas que você tem apresentada no problema, tá certo? Então, num quadrado, quais são as dimensões do quadrado? Para mim, é lado e lado. Então, lado tal. As dimensões no retângulo que eu vou explicar para vocês agora. Você tem algum probleminha desse, Marli? Você passou por isso ou não?
Não, é que eu estava estudando mesmo, não Tá. tem aqui Se agora. você achar, vou deixar meu e-mail, você pode me mandar a questão, porque a gente vai fazer depois o retorno para tirar dúvida, né? Para fazer a atividade de resolução. Daí Ok, você me apresenta, para a gente discutir ok, mesmo isso. obrigada. E eu, sim, faz muito tempo que eu não pegava concurso de ensino médio para rever. O que eu achei que, conceitualmente, eles variam muito de uma, né, como falo, de um instituto para o outro. Então, por isso que a gente indica, se você vai fazer concurso, se especializa um pouco no instituto daquele concurso que faz aquela prova. Repita bastante a prova deles, até para a linguagem. Eu acho ruim, porque matemática, ainda mais matemática, é uma coisa que trata muito bem padrões, né? Mas tá, se for aparecendo, a gente vai fazendo isso daí. Por exemplo, aqui, quais são as dimensões de um retângulo? Retângulo, senhores, é um quadrado, só que você não tem a necessidade de que os lados são todos iguais. Então, você tem que ter lados paralelos e se iguais os opostos. Então, aqui se eu tenho aqui Lzinho, aqui também Lzinho. Se aqui eu tenho Lzão, lá eu tenho Lzão. Retângulo, graças a essa propriedade, você ainda tem que todos os ângulos são ângulos de 90 graus, tá certo? Outra coisa, concurso que eu vi de ensino médio explora pouquíssima ideia de ângulos, pelo menos o que eu dei uma pesquisada, uma quantidade, né? Eu cheguei a ver hoje 20 provas de concurso que envolvem esse mesmo assunto que a Renata me passou. Pouquíssima coisa de ângulo, tá certo, gente? Pouquíssima, tá certo? Mas eu vou tentar explicar depois, quando eu pegar apresentar os problemas para vocês, o que pode variar, o que é ferramenta que pode nos ajudar em relação a isso. Mas tá. Então, aqui, senhores, é a quantidade de quadradinhos que cabe aqui pela quantidade de quadradinhos que cabe aqui para formar as linhas. Então, eu tenho L quadradinhos na base vezes Lzinho quadradinhos na subida. Então, a área de um retângulo é L vezes lado. Continua igual do quadrado, só que lá, como que os lados são iguais, eu consigo simplificar com L ao quadrado. Aqui fica lado menor vezes lado maior. E outra coisa, tá, senhores? Em relação a conceitos. Um quadrado, ele é isso daqui, tá certo? Daí a pergunta é, um retângulo, ele precisa ter os lados opostos iguais. Se os lados opostos são iguais e, por coincidência, os lados opostos aqui também são iguais, então ele passa a ser um quadrado. Então, um quadrado é um retângulo. Entendem isso? Isso é uma pegadinha que aparece bastante. Ah, então todo retângulo é uma coisa, quadrado é outra. Não, retângulo satisfaz todo quadrado satisfaz as propriedades de retângulo, porque a propriedade de retângulo é ter os lados opostos iguais. Aconteceu aqui e aconteceu aqui. Agora, aqui, ó, no quadrado, todos os lados devem ser iguais. Ah, aqui esses lados são iguais, esses opostos são iguais, mas não são todos iguais, já não é mais quadrado, tá certo? Então, nem todo retângulo é quadrado, porém todo quadrado é retângulo, ou todo retângulo é quadrado, tá certo? Nem todo retângulo é quadrado, mas todo quadrado, todo retângulo. Oh, meu Deus, que bagunça que eu fiz agora. Todo quadrado é retângulo, nem todo retângulo é quadrado. É isso aí, tá bom? Desculpa lá. Vamos lá, então. Ficou isso aqui. O perímetro. O perímetro é somar os lados. Então, é esse Lzão mais esse Lzão, dois Lzão. Esse Lzinho mais esse Lzinho, dois Lzinhos. Tá. Se quiser gastar um pouquinho de matemática básica, ó, coloco 2 em evidência, Lzinho vezes Lzão. Fica dessa forma aqui. Tá legal? Então, é isso daí que eu tenho. Beleza? Simples. É só esticar ali, conseguir escrever e vida que segue. Tá. Só para identificar, ó. Outra figura que aparece, que é consequência dessas daqui anteriores, é paralelogramo. O que vem ser um paralelogramo? Paralelogramo, senhores, você tem que os lados devem ser paralelos, os lados opostos devem ser paralelos e iguais, então vocês são paralelos, por isso você não tem mais a necessidade dos ângulos serem de 90 graus, tá certo? No retângulo você tem que dizer que os ângulos são retos para você não ter a inclinação. Então, o que acontece? Então, você tem isso aqui, é um paralelogramo, tá legal? O que eu fiz aqui, senhores, para ajudar na construção dos paralelogramas? Então,
Isso daqui é muito intuitivo para calcular a área. Isso daqui também é intuitivo, porque é só você desenvolver esse mesmo pensamento aqui. Porém, aqui eu não consigo colocar mais quadradinhos. Ó. Quando eu coloco um quadradinho aqui na ponta, ele não cabe, ele fica de fora um pedaço dele. Então, o pessoal da matemática entendeu. Como que eu chego na fórmula de área desse cara se eu tenho só como informação a área de um retângulo? A construção é muito simples. Ó. Eles passam uma reta aqui e fazem um recorte ali. Ó. E fazem um recorte ali, tá certo? Eles pegam esse do recorte aqui e joga para cá, ó. Então, aquele, deixa eu os valores também. Aquele pedaço que estava aqui veio para cá, ou seja, isso daqui acaba ficando igual a isso. Era assim, sem esse, e ficou assim. Tá certo? Isso aqui é um retângulo. Se isso aqui é um retângulo, já que eu puxei isso aqui perpendicular, então o que que vai ser a área desse cara aqui? Então, voltando para a figura original, o que que é a área desse cara? Eu preciso de algumas informações. Se ele ficou isso daqui, colocando aquela peça lá, então eu preciso desse lado aqui, oxe, que é o que nós chamamos de Lzão, que é toda essa base, ou todo, ó, se são iguais, o que eu tenho aqui é que tirei um pedaço e joguei para cá. O pedaço que veio aqui para completar, ó, daqui até aqui, é igual ao que tenho aqui em cima. Então, é Lzão mesmo. Só que agora eu não preciso desse lado. O que que eu preciso é isso daqui. Isso daqui é essa medida, e não essa deitada. Essa medida aqui, senhores, é o que nós chamamos de altura. Tá certo? É o que nós chamamos de altura. Então, a área de um paralelogramo, ele é o Lzão vezes a altura, ó. Porém, o perímetro continua somar os lados. Como que é o lado? Lzinho mais Lzinho, 2Lzinho. Lzão mais Lzão, eu ganho isso daqui. Então, a área do paralelogramo, ela tem esse pedaço porque foi pensado dessa maneira, igual fazer recorte de papel mesmo. Recorto um pedaço aqui, cato essa ponta, encaixo aqui, eu tenho a mesma área com figuras diferentes, mas montada do mesmo lugar. Então, elas funcionam dessa maneira, tá certo? Então, é assim que funciona a área de um paralelogramo. Vamos lá, então. Deixa eu fechar aqui. A outra que eu pensei para vocês é o triângulo. O triângulo, para entender a área, ó, o triângulo é uma figura plana com três lados, tá certo? Então, ó, o paralelogramo era obrigado que esse lado e esse fossem iguais, esse lado e esse fossem iguais, só que eu não tenho mais a necessidade de ângulo de 90 graus. Por isso que eu criei ângulo de 90 graus para conseguir chegar na área. E esse cara aqui, como que eu faço para entender qual que é a área de um triângulo? Para entender qual que é a área de um triângulo, a gente pegava. Deixa eu ver se eu tenho eles aqui. Eu criei um outro triângulo igual esse, ó, vou até arrastar ele. Eu peguei um triângulo igual esse, só que eu vou apagar o restante. Peguei o mesmo triângulo igual, e o que que eu faço com ele? Eu dou uma piruleta nele, ó. Rodei o mesmo triângulo, só que eu só rodei ele. Eu pego ele agora e encaixo aqui. Lá, encaixei. Que figura que eu fiquei? A figura de cima, que é o paralelogramo. E se é o paralelogramo a figura de cima, o que que eu tenho mesmo? A área de um paralelogramo, o que que era mesmo? Era esse cara aqui. Então, a área desse cara era esse cara aqui, que nesse caso eu chamei de L3. O L3 é muito conhecido por aí como base do meu triângulo. Só que eu precisava, igual eu precisava no paralelogramo, dessa distância aqui, que é quem? A altura, e não o L1 e nem o L2, só a altura. Só que eu estou calculando o paralelogramo, e o paralelogramo são a área do triângulo mais a área do triângulo. Então, eu tenho duas vezes essa área. Eu precisava só de metade dela, né? Que é para conseguir o triângulo. Então, eu divido por 2. Então, eu ganho isso daqui, tá certo? Então, é base vezes altura dividido por 2. Então, onde que está? Então, toda vez que eu tenho um triângulo,
eu preciso da base, eu preciso da altura, que aí muitas vezes é isso, ângulo de 90 graus, para conseguir fazer sempre base e altura. Só que eu vou dividir por 2 por causa dessa ideia de dois triângulos que eu caio no paralelogramo para conseguir desenvolver o meu problema. Ok? Então tá, não preparei, mas veio na cabeça agora. Depois do triângulo, você consegue falar de uma coisa chamada, e o perímetro. O perímetro é normal, né? L, 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 porque é o que eu tenho aqui. Tenho L1, L2 e esse cara era o meu L3. Tá certo? Depois eu preciso de um trapézio. O que que funciona a... Só um minutinho para ver se eu pego os desenhos. Então tá legal. Deixa eu pegar aqui, fazer direto um aqui então. Um trapézio, senhores, você só precisa que dois lados sejam paralelos. Então, se eu tenho esse lado aqui e aqui sendo paralelos, ó, beleza. Quando eu ligo esses lados, eu ganho um trapézio. É normal você chamar em trapézio Bzão a base maior, Bzinho a base menor, L1 um dos lados, L2 do outro lado. Qual que é a ideia aqui para desenhar e conseguir achar desse trapézio? Bem simples. Um trapézio, quando eu faço um risco aqui, eu consigo dois triângulos. Então, eu vou fazer a área do triângulo 1 com a área do triângulo 2 e vou somar. Então, a área do trapézio, senhores, é a área do triângulo 1 mais a área do triângulo 2. A área do triângulo 1 é base vezes altura. Cadê a altura? A altura tem que ser a perpendicular, ó. Esse cara aqui, né? Opa, não, aqui não. A altura vai ser... pode ser também, né? É ali, mas ele vai até lá embaixo. Eu tenho que fazer um puxadinho aqui, ó. Para achar a altura aqui, ó. Achar a altura aqui. Tá certo? Esse é o H. Então, quando eu tenho esse cara, vai ser base vezes a altura, dividido por 2. Do outro triângulo, esse aqui é base grandona, vezes a altura, dividido por 2. O que tem em comum? H e 2, H sobre 2 tem em comum. Então, H sobre 2 coloca em evidência, fica base maior mais base menor. Então, é bem famosa também, é base maior mais base menor, ou base maior mais base menor, vezes a altura, que é o que liga essas bases, dividido por 2, porque eu dividi em triângulos, tá certo? Depois de triângulo, senhores, qualquer outra figura que tem os lados, qualquer outra figura plana que tem lados como segmentos de reta, ó, eu consigo fazer o cálculo da área, porque eu consigo sempre fazer isso daqui, ó, através de triângulos, ó, calcular a área desse triângulo, talvez achar a altura e a base não é atividade simples. Mas o pessoal da matemática já ficou tranquilizado, por quê? Porque agora eu consigo para qualquer figura desenvolver a área, tá certo? Desde que tenha o lado como segmento de reta. O que pode atrapalhar e cai em concurso também é a figura que não tem os lados retos, né, que tem lados curvos, como a mais clássica de todas. E daí, de novo, eu vou apagar aqui, vou criar mais um. Ixi, vou pegar esses três aqui e jogar para cá. Que é a circunferência, senhores.
A circunferência dá muito mais trabalho. Matematicamente, ela leva muito mais tempo para ser deduzida qual que é a sua formulação. Aparece um númerozinho todo lindinho aqui chamado π, né, para calcular. Do que eu olhei nos concursos, pouca gente explora esse tipo de conteúdo, mas eu vou dar uma geralzona só para colocar, já que a ideia era figuras planas. E essa é uma figura que elas fogem um pouco do padrão das de lados, né, como segmento de retas, porém ela é muito clássica, tá certo? E você só precisa de uma medida para entender uma circunferência. Uma circunferência são os pontos de um plano que tem sempre a mesma distância de um ponto chamado centro. Essa distância é chamada de raio da circunferência. Então, toda vez, então, o que manda numa circunferência para medir tamanho, área, comprimento, é o R. É a distância que tem. Quanto maior o R, mais gente vai aparecer no meu desenho, né, na minha borda aqui, que é a circunferência. Outra coisa, senhores, circunferência, quadrado, retângulo, isso daí, eles envolvem a borda, tá certo? A gente pensa na área, então circunferência tem até nome diferente. Se você falar só da borda, é circunferência. Se você falar da borda com o interior, é círculo, tá legal? Então, tem essas coisas que são válidas. Não vejo o pessoal explorando, acho muito técnico para ficar explorando isso daí. Na verdade, um concurso para ensino médio, eles não estão tão preocupados pela atividade que eles desenvolver, se vai nessa parte técnica, se sabe muito desses detalhes, dessas, né, notações. Ok, mas aqui quando você tem a área de uma circunferência, vai ser esse πr ao quadrado, tá legal? Então é meio que, para entender isso que não foi fácil, até hoje é meio que decorado mesmo para conseguir fazer as contas. O entendimento disso envolve um processo matemático um pouquinho mais sofisticado. E o perímetro, senhores, agora, ele é o que mais conhecido como comprimento da circunferência, é recortar essa circunferência e esticar. Isso vai dar 2πr, tá certo? O que que não pode esquecer? Não pode esquecer, deixa eu ver por que tá certo, que o π, senhores, ele é um número irracional e a melhor aproximação que se usa, ele é o 3,14, certo? 3,14 é o valor de π, depois continua, né? Um monte de casas, depois ali do 14, infinitas casas, 100 repetições, para dizer que é um número irracional, não precisa todo isso, né? Essa necessidade para responder questões que são perguntadas muitas vezes em concurso. A única coisa que pode pesar um pouquinho, quem precisa fazer um concurso mais aprofundado em geometria, que o π, ele é equivalente, quando você chama ele de uma medida de radianos, ele é equivalente a 180 graus, tá? Isso dificilmente usa, mas isso só tá quando isso só funciona quando você está medindo a abertura. Π é 3,14, então tem muita gente que por engano troca o π por 180, chama o π de número 180. Não é, ele é equivalente a um âmbito sendo medido com outra unidade. Só isso daí mesmo que eu queria falar para você de circunferência e tentar gastar um pouquinho o nosso tempo agora com alguns exemplos. Tá certo? Senhores, alguma dúvida, curiosidade, querem se manifestar? Estão me escutando ainda, estão por aí, né? Então, não travou não, né? Estamos ouvindo sim. Tá legal, então. Beleza. Então tá bom, gente, ó. A única observação que eu fiz no outro material não cai, né? Não está nisso daqui, o pessoal pede pouco. Mas tomem cuidado, tá? Se vocês forem estudar uma hora e aparece volume no estudo de vocês, o volume ele também é uma unidade de medida que deriva do metro. Ele parte porque é comprimento, uma dimensão. Área, duas dimensões. Volume, três dimensões. Então, muitas vezes, quando você vai fazer o volume, você precisa entender um cubinho, né? E ele é 1 por 1, certo? 1 por 1. Então tá, mas a unidade nossa aqui é metro. Então um volume seria 1 metro cúbico. Isso seria o padrão, mas não é. O nosso padrão ele é chamado de 1 litro. E 1 litro ele equivale a 1 decímetro cúbico. Entenderam? É 1 decímetro cúbico. Bem fora, mas é um decoreba que talvez valha a pena, tá? Só para não confundir. Ok, senhores, fique isso daqui de ditado. Eu acho que não é no objetivo do nosso trabalho, mas eu sempre vejo o pessoal errar muito isso daí. E é uma coisa que você tem que ter na cabeça daí quando envolve volume. Ok? Deixa eu ver aqui algumas coisas que eu. Deixa eu ver.
Tá legal. Só buscando uma coisinha aqui. Isso não. No material pedido, só pesquisei na internet e carreguei para cá, ó, tá? Todo tipo de pensamento que vale para comprimento, ele vai valer também para piso. Aí tem um grande problema dentro da física, tá certo, senhores? Na verdade, isso aqui dentro da física é um estudo de massa. E ele apresenta para a gente, pede fazer um estudo sobre piso. Mas é igual, tá? A base é o grama, andou para cá, você tá daqui para cá, você vai multiplicar por 10, né? Você para conseguir quanto que você tem. 1 grama equivale a 0, meu Deus, será que eu escrevi bagunçado lá em cima já? Agora que eu me toquei de algumas coisas. Depois do grama, professora, direito não tem que ser desse grama? Então, acho que é desse grama mesmo. Peguei na internet que é desse grama e só o G. Então, aqui, ó, também achei isso. Desse grama. Daí, ó, centigrama, miligrama. Opa, parraguinha. Ixi, deixa eu ver o que está acontecendo. Isso aí mesmo. E do mesmo jeito que foi escutado lá em cima, né? Então, se você tem 1 grama, ele equivale a 10 decigrama, que é esse daqui, né? Se você tem 1 grama, ele equivale a 100. Desculpa, agora a canetinha ficou centigrama, que é o que acontece lá. E assim vai. O que é mais conhecido para a gente é o miligrama, né? Que é que a gente conhece bastante, aparece mais das embalagens. E o quilograma também, que são 1000 vezes. Então, se você tem 1 grama, você tem igual a 0,001 quilograma. Certo? Ou se alguém preferir, 1 quilograma, igual apresentei no anterior, ele equivale a, comprado sempre com grama, por gramas. Tá certo. Então, todo aquele estudo, tudo aquilo que foi desenvolvido, falado anteriormente, ele equivale aqui. Então, a técnica da Marli vai funcionar aqui. Se for o quadrado, vai funcionar aqui. Só que quadrado a gente não usa muito, né? Não aparece muita técnica de quadrado, porque a gente não anda uma dimensão a mais no estudo de massa. Tá certo? Então, você vai seguir essa tabelinha, montar ela, quilograma, hectograma, decagrama, grama igual, e vai fazer os mesmos análises. Que você quer variar de uma para a outra, você tem que colocar os seus valores aqui, usando a técnica da Marli, e desenvolver, ou se não, fazer o arrasto de vírgula, para a direita ou para a esquerda, ok? É análogo e apareceu. Gente, quase eu não achei questão com isso daqui, tá certo? No concurso, nos 20 e poucos concursos que eu acabei olhando que me indicaram, eu não achei quase questões disso daqui. Em geral, o pessoal está muito mais preocupado que você transita para lá ou para cá, com metro, decímetro, essas coisas tudo. Porém, é a mesma análise, né? Até entendo isso, né? Se o cara consegue fazer isso, o tipo de pensamento para o outro é igual, é análogo. Ele vai conseguir também, só exigir um pouquinho, tá certo? Então, era isso daí. Deixa eu pegar aqui agora. Deixa, deixa eu olhar só umas coisinhas. Foi tudo para lá? Do jeito foi. Deixa eu apagar. Eu tenho uns probleminhas. Achei. Então, o que que eu fiz, senhores? Então, para explicar para vocês. Esse daqui foi aqui.
Esse é do instituto chamado FEPES e foi uma prova de 2006. Eu vou dar um zoom aqui para vocês nele. Deixa eu só arrastar ele e colocar no lugar que eu quero, para a gente entender como que funciona. Aí, na verdade, é sempre explorado bem pouca coisa em relação à teoria de medir, as medidas que a gente estudou. Então, vamos ver, só falta perder muita definição. Acho que não. Ficou bom. Então, esse é um probleminha que diz o seguinte: assinale a afirmativa correta relacionada com as figuras geométricas que seguem. Então, eu tenho um quadrado de lado igual a 2 centímetros e um retângulo de lado 2 e 4 centímetros. Nele pergunta, em relação a perímetro, a soma dos perímetros é igual a 24 centímetros, muito fácil de entender se é verdadeiro ou falso, tá certo? É a soma de todos os perímetros, então o perímetro do quadrado mais o perímetro do retângulo, quanto que dá, e vai respondendo uma por uma, tá? A área do quadrado é igual à área do retângulo, tá certo? A gente vai preenchendo ali se é verdadeiro ou falso. Infelizmente, eu não tinha percebido, ele já vinha assinalado isso daqui no gabarito. Tá legal. O perímetro do quadrado, mas a gente vai entender por que é verdadeiro ou não. O perímetro do quadrado é a metade do perímetro do retângulo, fácil. A soma das áreas é igual a 12 centímetros quadrados. E a área do retângulo é igual a 2 centímetros mais 2 centímetros mais 4 centímetros mais 4 centímetros, que é igual a 12 centímetros. Tá certo? Então, ó, nesse caso aqui, eu vou até criar uma para ficar tudo dentro. Então, a solução desse problema, estão enxergando bem aí, né? Solução, o A. Primeiro, calcular o perímetro, né? Então, o perímetro do quadrado, senhores, é quanto mesmo nesse caso? Você tem lado 2, então eu já expliquei para vocês que é 4 vezes o lado, a gente entendeu, né? O lado mais lado mais lado mais lado, então é 4 vezes 2, então dá 8 centímetros, porque a unidade de comprida é esticar. E o perímetro do retângulo, vou tentar desenhar maior assim, para ficar. Ele é o quê? Ele é 2 vezes lado mais lado, que eu expliquei para vocês, né? Foi isso aqui que eu apresentei com retângulo anteriormente. Então, 2 vezes, qual que é o lado? 2, e aqui é 4. Então, eu tenho 12, né? Eu tenho 6 vezes 2, então eu tenho 12 centímetros. Então, quando eu somo os dois, eu ganho perímetro igual a 20 centímetros. Ele colocou 24, está errado. Então, isso é falso. Tá certo? B. A área do quadrado é igual à área do retângulo? Jamais, né? Porque a área do quadrado, para a gente treinar o que foi feito, é lado vezes lado, então é 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado, se alguém preferir, para guardar a forma, é igual a 4. Nesse caso, sim, as unidades, centímetro ao quadrado. A área do retângulo já é o quê? É 2 lado vezes lado. É 4 que dá 8 centímetros ao quadrado, e é óbvio que é diferente de 4. Então, falso também. O perímetro do quadrado é a metade do perímetro do retângulo? Não, né? Aqui 8. 12 dividido por 2, ele é igual a 6, que é diferente de 8. Entenderam? Então, vim aqui, ó, peguei as informações do item A e calculei para vocês. Falso também. Então, beleza. D. Vou fazer aqui, tá? Para ficar tudo nessa. A soma das áreas é igual a 12 centímetros quadrados. Aí é verdade, né? Eu venho aqui, ó, que eu tinha feito, a área do quadrado mais a área do... Opa, aí não. A área do retângulo, ele é igual a 4 mais 8. A gente acaba caindo em 12 centímetros quadrados. É verdadeiro. Já está assinalado aqui, ó. É só para confirmar. E, para terminar, ele fala a área do retângulo é igual a 12. Não, a gente já calculou a área do retângulo. A área do retângulo tinha dado quanto? Não erramos conta. 8. Na verdade, ele está querendo saber se você entendeu o que que é área e o que que é perímetro, né? Isso aqui é perímetro, que é diferente de área, que é diferente de 12. Então, esse caso aqui também é falso. Ok, gente? Então, tá legal. Simples, bem simples, né? Na verdade, gente, eu nunca me surpreendi assim, não achei nada. Tem um ou outro probleminha que eu
que eu vou tentar achar ele um problema que eu vi num concurso que envolve ensino médio, que ele envolve geometria mais aprofundada, e fora do que a gente comentou ainda, né? Ele quer saber um pouquinho mais de coisas de distância, qual que é o ponto em que, qual que é a distância do ponto, mas vou achar um que eu achei, né, na minha pesquisa, que eu achei mais interessante. Deixa eu ver se eu encontro ele. Deixa eu ver qual que era mesmo. Ah, achei. Tá, vou montar ele aqui, ó. Deixa eu arrastar ele para cá, só para vocês. Esse é um problema que apareceu no PCI Concursos, né? Ah, não, é isso mesmo, PCI Concursos, ó. Tá certo? Que é o que vai acabar fazendo o concurso, eu acho, da UniOeste agora, o próximo. E ele envolve, agora, esse tipo de problema aqui. A gente pode discutir depois um pouco melhor, ainda quando vocês acharem mais questões parecidas com essa. Tá, e são duas questões que eu vou fazer só de cima aqui para vocês, ó, para entender o que está acontecendo. Dá um certo trabalho, porque ele exige um pouquinho mais de matemática do que a gente viu até agora. Então, ó, uma folha de papel retangular, estão acompanhando? Conseguem chegar? Ficou pequeno. Tá, então tem uma folha, figura 1, 10 por 8, ele pega essa ponta aqui, dobra, 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 até encontrar esse cara aqui, ó. Encontrou, ele para. Então, quando ele para, fica essa figura aqui, ó. A folha de retangular da figura dobrada, conforme a figura 2 fica dessa maneira. Assim, o comprimento de ele quer saber quanto que mede esse comprimento aqui, tá certo? Então tá. Como que a Renata tinha me passado algumas coisas sobre medida, mas acaba entrando dentro de geometria, isso é um problema que sai um pouquinho fora, porque pede para calcular área, ele só pede para calcular esse comprimento aqui em cima das unidades, só que não é um comprimento comparativo, você precisa de mais ferramentas de distância para entender como que resolve esse problema, tá? A ferramenta principal para resolver esse tipo de problema, eu acho que ela se você vai para um concurso de ensino médio, você tem que ter em cabeça é o famoso Teorema de Pitágoras, tá, gente? Eu acho que não. Ele está aqui, certinho. Depois a gente pode pensar até no de baixo ali, eu acho que também é geometria. Então, ó, a primeira coisa que você precisa é conhecer o Teorema de Pitágoras. É o teorema mais famoso da matemática, tá? Todo mundo já ouviu falar, pela verdade, dificilmente alguém no planeta que nunca ouviu falar do Teorema de Pitágoras. Tá certo, senhores? Entendeu? Teve um pouquinho de estudo, passou um pouquinho para alguma escola, né? Não generalizando, mas a pessoa vai ter esse contato. Ele fala o seguinte, é bem simples. Se você tem um triângulo retângulo, então você vai encontrar um ângulo reto em algum lugar. Encontrou algum ângulo reto? O cara aqui da frente desse ângulo reto eu vou chamar de hipotenusa. Vou colocar um H para destacar ele. E depois eu tenho dois catetos, que é o nome desse cara aqui. Mas para não ficar com o nome, ó, eu vou chamar de A e B, que são os outros lados. Por quê? Para ficar simples, não ficar cheio de informação, o único lado que tem que destacar é a hipotenusa. E o que é a hipotenusa? É o que está de olhando para o ângulo reto. Encontrou o lado que olha para o ângulo reto é a hipotenusa, então ela sempre ao quadrado vai dar a soma do quadrado dos dois lados. A ao quadrado mais b ao quadrado. Isso é tudo resolver vários problemas, tá certo? Vários problemas. Então, esse daqui, por exemplo, é um problema que você quer saber qual que é essa distância aqui que eu vou chamar de Dzinho, ó. Essa é a distância que eu estou procurando, né? Daqui até aqui. Ok, como que eu pensei nesse problema aqui? Como que eu pensei nesse problema? Primeiro, aqui ó, vai ser o ângulo de 90, tem um ângulo de 90, então acho que acaba podendo usar Pitágoras aqui. Eu posso usar Pitágoras, triângulo retângulo. Só que aqui é ruim, porque essa medida aqui eu até conheço.
essa medida aqui é quanto? É esse lado que veio cair aqui. Então, esse lado veio 10, ele veio para cá. O problema é que essa medida eu não tenho ainda, porque eu não sei onde que foi a minha dobra aqui, se foi aqui, se foi aqui, se foi aqui a minha dobra. Então, essa medida aqui ainda é curiosidade para mim, tá certo? Então, para usar Pitágoras, eu precisaria, ele era hipotenusa, é só fazer o quadrado desse, mas o quadrado desse. Mas não sei ainda o quadrado desse, tá certo? Outro lugar que eu posso usar Pitágoras é aqui. Aqui tem ângulo reto. Eu também posso usar Pitágoras aqui. Só que eu não tenho nem esse, imagina aqui, tá certo? E para finalizar, eu posso usar Pitágoras aqui também. E aqui sim, eu tenho um triângulo retângulo. E aqui eu tenho mais informação, porque o 10 eu já sei que mora aqui. Esse cara aqui está lá embaixo, que é o mesmo daqui de cima, 8. E eu vou ir construindo. E está faltando esse cara aqui. Bom, em matemática, quando falta alguém, falta letrinha, é o meu x. Só que vocês concordam que o ângulo reto está aqui, isso é hipotenusa? Então, ali eu tenho que 10 ao quadrado, ele que é hipotenusa, ele é 8 ao quadrado, mais x ao quadrado. O que eu tenho, então? Eu tenho 100, eu tenho 64, mais x ao quadrado. Aí eu tenho que gastar um pouquinho, né? Fazer isolamento de equações, tá certo? Então, eu vou ter que x ao quadrado é o que eu deixei lá do outro lado. O 100 já estava do outro lado, do lado contrário ao x. E o 64 estava do mesmo lado, joguei para o outro lado, então ele foi negativo. No lugar, já rodei tudo, se vocês prestarem atenção, né? Então, eu tenho 36 do outro lado. X ao quadrado, ele é igual a 36. Probleminha mais carregadinho do que aquele direto que a gente encontra. Certo? Mas talvez é o probleminha que vai fazer a diferença no concurso de vocês, porque o resto, já que é fácil, acaba sendo fácil para todo mundo. Onde você que está preparado tem que gastar um pouquinho mais de tempo, é nos que vão dar trabalho para todo mundo. Então, o x aqui vai ser igual a quem? Que número ao quadrado dá 36? 6. Aí eu achei o x, que é quanto? 6. Só que se eu achei o x e tudo isso era 10, esse cara veio de bandeja para mim, né? Esse cara veio de bandeja. Ele acaba sendo quanto? 4. Tá certo? Ele acaba sendo 4, esse cara aqui. Então, tá legal. A sensação que a gente tem nesse problema... Deixa eu só fazer uma coisa. É que ele pega isso daqui, ó. Aí eu também fiquei em dúvida. Assim, um complemento de E. A sensação que eu tenho é que não tem como esse cara aqui ser outro valor para que ficar. O desenho indica isso, porque se você pegar uma folha de papel, você poderia ter dobrado isso daqui, ó, e subindo com isso daqui, e esse cara vai apertando. Então, você tem várias soluções para isso. Então, nesse problema, eu estou aceitando, acabei não fazendo isso porque achei que ia ter alguma informação, mas eu fiquei aceitando que esse cara aqui também é 4. Tá certo? Então, eu vou conseguir calcular esse ponto aqui, que eu vou chamar de azão, pode ser A. Esse cara aqui eu vou chamar de A. Ele é hipotenusa. Então, agora eu tenho que A ao quadrado, ele é igual a 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, A, ele é 16 com 16, ele é 32, né? Ao quadrado. Deu 32. Então, A ele é igual a raiz de 32. Tá certo? Raiz de 32. Tá. Dá para ver que ele vai querer que ele vai querer. Eu vou deixar a raiz de 32, senhores, porque vai ter quadrado de novo, hipotenusa de novo. Já poderia estar simplificando, mas como que vai ter de novo, eu vou agora para o problema final. Então, eu achei o A. Eu tenho aqui que é 10, falta o B. Então, ó, vou dar diminuir aqui para vocês acompanharem.
Então, a solução agora, para finalizar, eu tenho que o meu D ao quadrado, que é a hipotenusa, seria esse 10, que está ao quadrado, mais o A, que está ao quadrado, que é quem? 32 ao quadrado. Então, eu tenho que D ao quadrado, ele vai ser igual a 100 mais 32. Isso daí vai dar, então, raiz de 132. Vou pegar esse 32 e vou fatorar. Não sei se vocês já aprenderam isso. Quando eu divido 132 por 2, dá 71? Opa, não. Me desculpe, 61, né? 66, perdão. 66 dividido por 2 de novo. 33, que dividido por 3 dá 11. Que estranho. Tá, eu vou ter que fazer esse jogo de ângulo. Eu estou achando que essa suposição que eu fiz aqui, senhores, vai precisar calcular ângulo, sim. 8 por 6. Então, 3 quartos aqui para 4. 4 para 8, 8 e 4. Ah, não. Esse cara... Tá, achei meu erro, senhores. Desculpa, tá? Ah, um fim aqui. É mais pesado do que eu imaginava ainda. Então, vamos lá. Se aqui é 4, eu achei que é 4. Porque não tem... Descobri que a minha suposição não levou em lugar nenhum. Mas a bem sensação que eu tenho que eu vou sempre... Se aqui é 4, o que que eu tenho aqui, então? Eu tenho, então, se esse cara aqui, senhores, se isso aqui é x, esse A, vou chamar de y, que eu chamei de x lá em cima, né? Se esse cara aqui... Tá. Aqui foi minha dobra. Faz de conta que minha dobra foi aqui, ó. Essa foi minha dobra. E eu descobri que esse cara aqui é 4. Eu tenho que esse cara aqui, ó, vai dar um pouquinho de trabalho. Esse eu vou chamar, então, de A. Esquece esse A que eu chamei aqui. Se esse cara eu vou chamar de A, esse cara aqui, ó, ele veio para cá. Então, aqui vai ser quem? 8 menos A. Tá certo? E vou tentar aplicar Pitágoras aí, para ver se eu consigo achar esse valor de A para entender o que que é 8 menos A. E aí sim, então aqui ficou meu triângulo retângulo que eu estou ali. Ele tá, vamos mudar aí. Então, ele está com 4 aqui. Aqui eu chamei de A. E esse pedaço que veio, 8 menos A. Então, eu tenho que 8 menos A ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais A ao quadrado. Quadrado desse hipotenusa, 4 que eu achei, e esse. Então, aqui dá o quadrado do primeiro, dá 64, não é? Menos 16A, que é quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais A ao quadrado. Deu 16 mais A ao quadrado. Esse cara acaba cortando com esse. Eu jogo 16 para lá, vai ficar com 64 menos o 16 que veio, igual a 16A. 64 menos 16. Tá, vou acabar pegando uma calculadora já para fazendo tudo na cabecinha, aí vai ficar 64 menos 16, ó.
Acabou virando 48. 48 igual a 16A. Então, A ele é igual a 48 dividido por 16. Aí, olha o meu erro onde estava. Achei que o A é 3. Então, voltando aqui. Então, esse cara que terminei de descobrir, ó, teve que gastar mais matemática mesmo. O desenho me dava, né? Na verdade, eu quis adivinhar o desenho. Quando eu quis adivinhar o desenho e achar que esse cara é igual a esse, ó, cheguei num erro e sorte que o gabarito não seguiu o meu erro. E agora sim eu vou para esse cara aqui que eu vou chamar de B, tá certo? Mas eu tenho a cara do B. Por quê? Porque eu tinha falado que o B era quanto? Aqui era quem? 8 menos A. Então, o A eu terminei de falar que é 3. Então, 8 menos 3 é igual a 5. Então, eu terminei de achar que esse cara é 5. E agora sim, vou baixar aqui, ao contrário. E agora sim eu faço que hipotenusa é D, que é o que eu estou procurando ao quadrado, 10 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Então, esse cara ficou D ao quadrado, ele é igual a 100 mais 25. Então, eu tenho que D, ele é igual a raiz de 125. Então, D, 125, se alguém preferir, ele vai dar dividido por 5, ele dá 25, né? E divide por 5 de novo, ele dá 5, divide por 5, que dá 1. Então, esse cara ele é igual a raiz de 5 ao quadrado vezes 5, 5, né, ao quadrado, vezes 5, cortou, cortou. Eu tenho 5 raiz de 5, que vai ser a minha solução. Não achei simples. Encontra muita coisa simples com medida, com comprimento, mas bem esse daqui é um exercício que eu achei. Tem mais um outro ali que eu também achei interessante, que depois eu brinco com vocês, tá certo? Senhores, isso aqui nem tinha preparado, eu só tinha achado interessante, eu tinha jurado que essa medida era igual a essa e fiz meio que de cabeça, tá? Falei, acho esse valor, jogo esse direto e saí calculando. Foi um pouquinho mais, tá? Mas sorte que o gabarito não me enganou junto, né? Pensou daquela maneira e fez a conta. Exato, que acontece muito em prova bem elaborada, em concurso. Gente, o que que eu estou pensando para vocês, tá? Como que isso daí... E agora eu ficar procurando alguns problemas, eu acho meio em vão e pegar, né? Porque o nível de problema pode mudar. Pode ver que foi problemas muito simples que você só fez, né? Estudo de coisa básica mesmo, de comparação de perímetro com área, para coisas que dão trabalho mesmo usando Pitágoras, né? E Pitágoras é quase tudo daí, tá, gente? Só que depois também tem problemas que tem que ficar trabalhando com ideia de ângulo, coisa desse tipo. Só que é geometria. Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte: a ideia minha agora para o próximo encontro nosso é que vocês. Eu tenho um monte de exercício selecionado, tá? Eu consegui ele colocar no saquinho ali já uns 8, 9 exercícios que dá para gastar um tempo fazendo eles, uns muito rápido, uns muito mais chato que esse aqui ainda, para dar para desenvolver. Porém, eu não sei qual que é o nível de exercício que vocês já estão encontrando com o estudo de vocês. Então, o que que eu queria combinar com vocês? Que na próxima reunião vocês tivessem esses exercícios. De preferência, senhores, tirem foto desse exercício e baixem ali para colocar ali no chat o exercício via figura. Eu já abro, jogo para cá e resolvo ele, se conseguirem fazer dessa maneira. Se acharem que vai dar dificuldade isso daí, então podem ir mandando no meu e-mail também, via foto, tá? Pra alguém, se alguém quiser, ó, no dia da outra próxima reunião eu monto para vocês, mas eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail. fernandombando@gmail.com. Tá certo? É isso daí. Qual vai ser a data do nosso próximo, da nossa próxima reunião?
Essa semana, senhores, amanhã eu tô chegando com todos os meus parentes aqui. Esse quartinho que eu dou aula, que fica meu computador, que fica minhas coisas, ele fica inabitável. É impossível entrar aqui a partir de amanhã à noite, né, com os meus parentes em casa. E eu conversei com a Renata, tá? O meu problema é se sobrepor à aula do Richael, então eu vou ter que combinar. Eu deixo marcado para vocês para terça-feira, mas qualquer coisa a gente entra em contato e muda o horário. Mas por enquanto, nossa próxima reunião será dia 18, tá, senhores? Ó, dia 18 do 7, novamente nesse horário. Ou seja, na próxima terça, igual foi, bate certinho isso aqui, porque eu acho que na segunda o Richel vai ficar com o horário para ir, tá certo? Mas fica assim, então. Se o Richel precisar desse horário, eu troco e converso com vocês, ok? Dúvidas? Professor, só repete, por favor, o seu e-mail, porque eu estou Tá, eu coloco sem na o tela, chat pode aqui. ser? Eu vou colocar Eu na tela, tô, você copia aí, tá? Então, tá, ele é pode ser. Ah, ótimo, obrigada. É isso daí, tá? Se vocês puderem ir mandando, se na hora vocês tiverem dúvida e colocar, a gente tenta. Pode, eu não prometo resolver tudo, não. O concurso ele é muito, né, abrangente, então a gente tenta fazer o melhor possível. Só fico meio enferrujado com esses conteúdos aqui, mas a gente tenta ajudar, ok? Eu acredito que até vou dar uma revisada do que eu deixei preparado para vocês, né, em relação a um tipo de explicação, o que que eu queria falar em outra parte, mas eu tento organizar e deixar tudo ali para gerar um PDF e colocar no grupo ali. Mas era isso que eu tinha para vocês, foi o que eu preparei, tá, gente? E tento ajudar, se for possível, em relação ao que vocês estão estudando, tá? Senão, a gente vou colocando, hoje eu começo a aula escolhendo alguns exercícios, vou colocando e vamos, né, estimulando vocês a resolução a fazer junto com a gente. Ok? Ah, a professora Renato só pediu para baixar, para não esquecer da lista de presença de hoje, os certificados. Eu acho, deixa eu só conferir onde que ela foi, no meu computador. Tá, deu certo sim. Agradeço, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, fiquem à vontade, até semana que vem, no dia 18, tá? Desculpe ali engasgar em algumas coisas, a gente prepara pensando de um jeito, na hora de apresentar é um pouquinho diferente. Mas vamos lá então. No mais, boa noite, senhores, uma boa semana aí.